c'est une ville avec une âme très particulière. In Lisbon, in a sunny day with the palm trees and all those ethnic mixture together in a... If you have a good idea here in Portugal, it's pretty easy to get to a point where you kind of show your idea to everybody. Já tive a oportunidade de viajar bastante e de ir a outros países e outras cidades. Je pense que c'est vraiment une ville de lumière, très lumineuse. Et ça, c'est devenu vraiment important pour moi. Et je pense que ça a de l'influence aussi sur les gens. Puis la tradition portugaise, ce côté d'un côté très lourd, très romantique, assez dramatique, et du fado, des veuves portugaises, des pêcheurs, de l'art portugais aussi, le noir, et d'un autre côté le folklore. Et They say that melancholic Portuguese sailors inspired the famous fado. Mournful laments about failed love, the dearly departed, nostalgia or jealousy. Portuguese band Buraca Som System, made up of 3 Angolans and 2 Portuguese, is a testament to the African Portuguese legacy of modern-day Portuguese music. And Lisbon is a very complete city because you have Susana Mendes Silva is a thoroughly modern Lisbon artist. Interpreter of the human spirit, she mixes and matches various mediums by incorporating video, photo montages, installations, texts and drawings. Portugal, c'est un pays un peu périphérique. In Lisbon, the central part, it's beautiful, all the area around Chiado, Bairro Alto. I really love the 2 botanical gardens. There is one which is really near my studio, and there is also a garden which is a pearl, and it's not very known, and it's near Palácio da Ajuda, and it was the Royal Botanical Gardens. It was an affordable country. Et ça a vraiment changé dans les derniers 10 ans. Il est en train de renaître, Lisbonne. In the old neighborhoods, narrow streets are lined with buildings from every era. They provide a glimpse at the jewels of Manueline construction, a reminder of the prosperity of 16th century maritime explorers in the land of Porter's Call. Today, with its aerial monocable, Vasco da Gama Bridge and Das Nossos Park, invincible Lisbon is a beacon of Europe shining towards the new world. And I think that Portugal as a country needs that people discover Lisbon. La cosa strana è che normalmente nessuno ha un immaginario. È esattamente penso per quello, che è una zona estrema, quindi è difficile da catalogare o da... Capital da Europa com vista para o mar. O Rio Tejo é uma avenida que liga Portugal com o mundo e a vantagem é que ninguém tem problemas para estacionar. Estendida assim entre o rio e o mar, Lisboa é uma cidade peixe. Dos grandes. 3,5 kg. Os portugueses adoram os peixes, principalmente no estômago. Portugal é o 3º país que mais consome peixe no mundo. Em média no planeta, cada pessoa come 17 quilos de peixe por ano. Os portugueses comem 59 e sabem vender o peixe como ninguém. E a surpresa de Lisboa é um banquete para o olhar. O Oceanário é uma das atrações mais visitadas da cidade. É um imenso aquário com 500 espécies diferentes mergulhadas em 7 milhões de litros d'água. Mas nenhum número é capaz de explicar esse azul. Parece até que ele está procurando por nós. Ou então pelo bacalhau que escapou da panela.
São tantos movimentos, tantas cores diferentes, que até o feio parece bonito. Vizinhos há tantos séculos, finalmente, os portugueses e os peixes começaram a conversar. Torre de Belém. Jogos de água. Tem 4 metros de altura. E cada 25 segundos, rola uma erupção de verdade. Que isso? Só que com água. E os jatos, olha lá, são de 3 metros de altura. Estação que tem trem, metrô, ônibus, tudo junto, moderno, né? Caramba, que maravilha, fica tudo interligado, bacaníssimo. Bacana, né? Podia dar ideia lá pra gente, É né? uma boa. Não é à toa que é uma das mais importantes de Lisboa. Olha que linda aquela cobertura de vidro. É linda mesmo.